Olá pessoal, vamos para a resolução de mais um exercício de dinâmica dos sólidos. Esse exercício é do BIR, Mecânica Vetorial para Engenheiros. É o exercício 16.4 do volume 2. Diz o seguinte: uma barra uniforme BC de massa 4 kg é conectada a um colar A de uma corda AB de 250 mm. Desprezando a massa do colar e da corda, determine, letra A menor aceleração constante para a qual a corda e a barra ficarão em linha reta, e letra B, a tração correspondente na corda. Então, nesse exercício, existe um colar ligado a uma corda e ligado a uma barra. A barra é definida pelos pontos C e B e a corda é definida pelos pontos B e A. O ponto A é ligado ao colar. Esse colar ele tem limitação de movimento para a direita ou para a esquerda. Nessa ocasião, a aceleração está apontando para a direita. Isso garante que eu vou arrastar o colar para a direita, por consequência, eu vou fazer a corda se alinhar com a barra e as duas ficarão alinhadas em uma mesma direção e esticada, a corda esticada. Contudo, eu vou fazer o movimento da barra através do colar e da corda. A posição que deverá ficar deve ser exatamente essa. Aqui eu tenho o colar na barra, em torno da barra fixa, e existe uma tração que sustenta o peso da barra. Essa tração é responsável por dar o movimento de translação para a direita para essa barra. A aceleração vai acontecer para a direita, dessa forma. E eu quero saber o seguinte: para que essas condições do exercício se mantenham, eu quero saber quanto vale, letra A aceleração imprimida para que isso aconteça. E eu quero saber também, na letra B, qual deve ser a tração do sistema para que exista o movimento e o alinhamento da corda com a barra CB, desculpa. Para isso, precisaremos fazer o diagrama de corpo livre. Já coloquei aqui a normal, que é o contato da barra com o solo, a força gravitacional parte do centro de massa da barra e a tração que é aplicada do fio na barra. Note ainda que essas forças elas possuem direções bem definidas. Considerando esse plano cartesiano de referência, x e y, a força normal e a força gravitacional já estão alinhadas na direção y, mas a tração ela possui duas direções. Então, aqui precisaremos fazer uma decomposição vetorial simples. Então, aqui eu teria uma tração em x e aqui eu terei uma tração em y. Essa tração x com a tração geral, a tração t, forma um ângulo de θ, e esse ângulo de θ é justamente igual a também esse ângulo θ aqui de baixo. Esse valor de θ é fácil de ser definido porque aqui existe um triângulo, que é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa possui um valor de 400, que é o tamanho da barra, mais 250, que é o tamanho do fio. E a altura do colar até o solo tem um valor de 600 milímetros. Então, esse ângulo θ é um ângulo fácil de ser definido. O próximo passo agora é definir o teorema do centro de massa e o teorema de aumento angular, para definir o valor da aceleração e da tração. Então, eu vou colocar assim, teorema do centro de massa. Aqui vamos somar todas as forças. Isso tudo deve ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Faremos a somatória das forças nas duas direções, começando pela direção x, onde o referencial será para a direita positivo. Na direção x, só existe a tração Tx, então eu vou colocar aqui, tração Tx, isso deve ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Sabemos ainda que a tração Tx é um cateto adjacente, ele ajuda a formar o ângulo, então Tx obrigatoriamente tem que ser t cosseno θ, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, vou até anotar aqui do lado, Tx tem que ser igual a t cosseno θ, porque é um cateto adjacente, assim como Ty tem que ser igual a t seno θ, porque Ty é o cateto oposto ao ângulo θ. Se eu quero encontrar o valor da aceleração do centro de massa, então eu vou isolar a aceleração do centro de massa aqui, e vai ficar assim, t cosseno θ dividido pela massa. O ângulo θ é fácil de definir, já conversamos sobre isso antes. O valor da massa já foi informado pelo exercício, é de 4 kg. E a tração é o único problema nessa ocasião, eu não sei quanto vale a tração. Então, se eu não sei quanto vale a tração e eu vou precisar de mais informações, isso quer dizer que eu não consigo resolver através somente da somatória das forças em x. Eu também farei a somatória das forças em y, considerando para cima positivo. A somatória das forças vai englobar, então, a normal, a força gravitacional e a tração Ty.
Então, eu vou colocar normal positiva, mais tração TY positiva, menos a força gravitacional para baixo. Isso aqui tem que ser igual a massa da barra vezes a aceleração do centro de massa. Aqui em X, a aceleração é para a direita. Em Y, a aceleração não existe, porque a barra ela não movimenta para cima e para baixo. Eu quero somente a condição de movimento de translação para a direita apenas. Então, essa aceleração aqui tem que ser igual a zero. Então, eu posso dizer que a tração TY deve ser igual a força gravitacional menos a normal. Coloquei a tração TY em evidência porque eu sei que TY deve ser T seno de θ, que tem que ser igual a força gravitacional menos a normal. Por que eu coloquei TY em evidência? Estou colocando TY em evidência porque eu quero encontrar justamente o valor de T. Porque se eu souber o valor de T, eu consigo resolver a aceleração. Só que essa equação tem mais um probleminha, né? Eu não sei qual é o valor normal. A força gravitacional eu sei quanto vale, porque tração seno de θ tem que ser igual. A força gravitacional é a massa da barra vezes a gravidade menos a normal. Então, o único problema aqui agora é resolver a normal. Encontrei a normal, eu consigo encontrar a tração. E a tração eu tenho que defini-la, porque eu peço justamente isso também na letra B. Na letra B eu peço qual é o valor da tração para que esse sistema aconteça. Então, a dica é o seguinte: se eu estou resolvendo o exercício e não consigo terminá-lo de resolver pelo TCM, que é um dos teoremas, o que a gente deve definir agora, ou deve utilizar, é o teorema do momento angular, que diz que a somatória dos momentos, isso aqui deve ser igual a zero, e esse referencial no sentido anti-horário é positivo. Só que esse exercício é simples de resolver, por quê? Existe um ponto que é o centro de massa que vai ser a nossa referência. Note que a força gravitacional já está alinhada com o centro de massa, então a distância da força gravitacional para o centro de massa é zero. Então o momento promovido por essa força é igual a zero. A atração ela também passa pelo centro de massa, então a distância da linha de ação da força tração até o centro de massa também é zero. Então a única força que promove ou promoveria o momento deve ser a normal, porque ela possui uma distância, a normal para o centro de massa, possui uma distância que eu posso chamar de x, por exemplo. Então, eu sei que a única força que promove o momento é a normal. Então, o momento da normal tem que ser igual a zero. Até porque o momento promovido pela força gravitacional é zero e o momento promovido pela atração também é zero. Se isso é verdade, então eu posso colocar normal vezes x, que tem que ser igual a zero. Mas para isso ser verdade, para essa equação ser verdadeira, isso reflete que a normal tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Esse valor de normal sendo zero garante o seguinte: que essa barra ela não vai estar tocando o solo nesse instante. Para que eu tenha essas condições de exercício, a normal não vai tocar o solo. Se a normal não toca o solo, quer dizer que a tração de T seno θ é igual a massa vezes a gravidade menos a normal, essa expressão reduz muito, porque essa normal aqui vai para zero. Então eu posso dizer que a tração deve ser igual a massa vezes a gravidade dividido por seno de θ. A massa eu sei, a gravidade eu sei. O único problema aqui ainda é o ângulo de θ. Mas olhando para o triângulo que tinha mencionado anteriormente, aqui eu tenho um valor de 600 milímetros, aqui eu tenho um valor de 650 milímetros, e o que a gente está querendo definir aqui é o valor do ângulo θ, que é esse daqui. Já que eu tenho o cateto oposto ao ângulo θ e a hipotenusa, eu posso utilizar seno de θ, que é igual a 600, dividido por 650. Então, eu posso fazer a relação e, aproximadamente, o ângulo deve ser igual a 67,38 graus, aproximadamente. Então, eu vou pegar o valor de θ e vou substituir na expressão da tração. Então, a tração deve ser igual a massa, que é igual a 4 kg, vezes a gravidade, que é 9,8, dividido por seno de θ, que é 67,38 graus. Então, a tração deve ser igual a aproximadamente o valor de 42,46 newtons. Essa daqui deve ser a resposta da letra B. 42,46 newtons. Mas se eu já conseguir definir o valor da tração, agora eu posso resolver a aceleração, porque a única dependência que tinha na expressão, que eu não sabia, era o valor da tração. Então, agora eu posso pegar o valor da tração e substituir na equação da aceleração. Então, eu posso escrever uma coisa do tipo assim: a aceleração do centro de massa deve ser igual a tração vezes cosseno de θ,
dividido pela massa. Então, vou substituir valores. A aceleração do centro de massa deve ser igual a 42,46 vezes cosseno de θ, que tem um valor de 67,38, dividido pela massa, que tem um valor igual a 4 kg. Então, resolvendo essa multiplicação e essa divisão, notamos que a aceleração do centro de massa tem um valor de 4,08 metros por segundo ao quadrado. E essa aqui é a resposta da letra A. Para que eu tenha um alinhamento da corda com a barra em a mesma direção, eu preciso executar uma aceleração de 4,08 metros por segundo ao quadrado. Isso reflete ainda que eu preciso de uma tração do cabo de 42,46 newtons, para que essas condições do exercício sejam satisfeitas. Com isso, está explicado.